Paz a todos. A partir desse vídeo, eu irei mostrar os mistérios ocultos dentro da Bíblia, no qual as pessoas passam e não se deparam. Peço que você assista os outros vídeos para você entender melhor, pois, como o Messias disse, esse é um livro cerrado. Está tudo em forma de parábolas para passar despercebido dos leitores e só entender todo aquele que o buscar de coração, assim encontrar sabedoria, pois o livro contém enigmas escondidos que precisam ser desvendados, com as respostas sempre dentro do livro, onde cada coisinha tem o seu significado, para que ninguém acrescente nada e nem diminua daquilo que foi dito e escrito. E é o que iremos ver de hoje por diante. Acompanhe na sua Bíblia e observe que as pregações nos templos religiosos, em geral, não faz nenhum sentido, pois devemos pedir entendimento para o Todo-Poderoso e as respostas não serão entregues. Antes de começarmos, é importante perceber que o que aconteceu na lei de Moisés eram as sombras do que iriam acontecer na nova aliança com a chegada do Messias. A antiga aliança dita de forma material e a nova aliança dita de forma espiritual, pois quem viveu embaixo da lei foi salvo pelas obras da lei, pois ela teve seu tempo, e com o derramamento do sangue do Cordeiro ela teve seu fim. Agora é hora de obedecermos às coisas espirituais, ou então você viverá preso na doutrina humana para sempre, porque o Messias veio para nos libertar dela. Então houve dois mensageiros, um para a antiga aliança e o outro para a nova aliança. Se você observar, ambos foram enviados pelo Todo-Poderoso para salvar seu povo da escravidão. Ontem de forma material, hoje de forma espiritual. E é por isso que suas obras são semelhantes umas das outras, da mesma forma que o Todo-Poderoso falou nos tempos antigos. E observe que tudo que ele fala se cumpre perfeitamente, como foi dito, porque sua palavra é uma só, e ele vela para que ela se cumpra. E tudo que ele planeja, antes ele avisa ao seu povo, como as profecias, para não deixar seu povo desavisado. E se você é povo, obedeça, pois mesmo você conhecendo a Bíblia inteira, talvez você não tenha observado que todos os profetas falam em formas de parábola, ou seja, comparações. Pois as palavras que saíam das suas bocas eram as palavras que o Todo-Poderoso mandava eles dizer. O ensinamento é um só, e então foi dito e passado de pai para filho, tornando assim hereditário. Pois chegou a hora de você aprender e passar para os seus filhos, para que seus filhos passem para os seus netos e assim sucessivamente, para que ponhamos um fim em todo o sistema religioso. Sabendo de tudo isso, vamos falar um pouco sobre o início de tudo. Vamos entender como tudo começou. Já que você já sabe que tudo foi escrito em forma de parábola, é necessário você entender que isso também foi profetizado, ou seja, foi avisado pelo próprio Criador, que abriria sua boca em forma de parábolas e revelaria os mistérios ocultos da antiguidade. Sabendo disso, você entenderá que para cada coisa o Todo-Poderoso usou uma figura para representar as coisas que iriam acontecer futuramente. E muitos, por não entender, falam que ele foi contraditório. Entenda como o Todo-Poderoso criou todas essas maravilhas, e as suas criaturas, por não entender absolutamente nada, dizem que tudo passou a existir através de uma grande explosão,
que a Terra é uma bola de 40 mil quilômetros de circunferência que gira a mais de 1.600 quilômetros por hora, e dizem que essa é a mãe de toda a humanidade. Então você perceberá que isso não faz nenhum sentido, pois a sabedoria do homem para o Todo-Poderoso é loucura. E se você observar nos livros dos Evangelhos, o único inimigo do Messias é o homem, pois a palavra Satanás significa opositor e acusador, e isso foi mostrado para referir ao homem. Não existe esse bichinho que nós conhecemos, tão chifrudo e feio, que nos apresentaram há muitos anos atrás, pois isso será explicado em outro vídeo. E se você se aprofundar nos estudos, você descobrirá que ele foi uma personagem criada há séculos atrás pela Igreja Católica Apostólica Romana para poder aprisionar as pessoas em seus templos e obter lucro sobre aqueles que nada sabem, pois eles eram obrigados a seguir suas doutrinas. Pois voltando ao assunto, vamos entender como tudo foi mostrado. Pois observe que a antiga aliança sempre está de acordo com a nova aliança, e o que é dito em uma, tudo se cumpre perfeitamente, porque era necessário que se cumprisse. E como o Todo-Poderoso só fala por parábolas, ou seja, comparações, se você já leu a Bíblia, você já percebeu que o Messias chama seus seguidores de ovelha, ou ele dizendo que é uma árvore e seus seguidores são os galhos, pois essa árvore foi gerada de uma semente e nós devemos dar os bons frutos, pois os bons frutos são a palavra, pois ali é ele falando pelo seu pai. Sabemos que ele só fala o que o seu pai manda dizer, e como você vê, ele sempre falando por parábolas, até porque isso também era uma profecia que haveria de se cumprir futuramente. Sabendo disso, você verá nas parábolas o Todo-Poderoso nos comparando com árvores, galhos, os animais do campo e os que voam pelos céus e os animais marinhos. E o que nós vamos ver a respeito desse vídeo eram sobre os seus astros, a comparação que eles fazem com as nossas criaturas humanas. E então você perceberá que tudo isso fazia parte de um plano feito pelo Todo-Poderoso e resolveu ocultar dos olhos da humanidade por todo esse tempo. Mas agora chegou a hora de você entender tudo por completo. Observe que o livro é o Todo-Poderoso falando com você. E é o Todo-Poderoso tentando te mostrar o caminho que você deve seguir. E para que isso acontecesse, ele precisou usar essas comparações. E é necessário você entender que só existe dois caminhos. Um é o caminho do mar, que é o caminho dos homens. O outro é o caminho enviado pelo Todo-Poderoso. E para que você entendesse essas coisas, ele nos mostrou um campo. Nesse campo, os animais, exemplo, as ovelhas, que você já sabe quem são, né? Nesse campo, ele colocou um só pastor e também colocou os lobos, que são os homens. Ou você segue a um, ou você segue a outro, porque o livre-arbítrio foi dado a todos. Se você observar, o Messias sempre é o principal ator dessa história, e é a ele quem devemos ouvir, pois era a ele que o Criador se referia quando criou o sol. E lembre-se que a lua representa o homem, pois ele criou um para dominar o dia.
e o outro para dominar as trevas, ou seja, a noite. Presta atenção e você entenderá tudo, pois a lei de Moisés, os profetas e os salmos sempre falavam a respeito do Messias. As estrelas são todos aqueles que lhe obedecem. Se você observar no livro da lei, é-nos mostrado uma terça parte das pessoas que pereceram por se corromper e desobedecer às ordens do Todo-Poderoso, e que é mostrado no livro das Revelações e também no sonho de José. E a estrela mostrada aos magos do Oriente, indicando aonde estava o Messias. Os trovões representam a palavra do Todo-Poderoso. As nuvens também representam a palavra, pois é por ela está no céu, e é dela que o Criador manda água pura para suas criaturas beberem. Pois beber significa ouvir e crer. Observe que, com a mulher samaritana, o Messias fala de dois tipos de água, uma material e outra espiritual. Então, quem beber da água do rio viverá eternamente, e quem beber da água do mar morrerá no sentido espiritual. O arco-íris representa a aliança entre o Eterno e o seu povo. Se você observou, tudo é simbólico, e o opositor e acusador, por não entender absolutamente nada, fala o que é de si próprio, pois ele não foi enviado pelo meu Pai. O Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. A declaração foi feita na Academia de Ciência Pontifícia. Diante de vários estudiosos e acadêmicos, o Papa disse que a criação do mundo não era obra do acaso, mas derivava de um princípio supremo de criação por amor, e completou: O Big Bang, que hoje se põe all'origine del mondo, não contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Antes de Francisco, os papas Pio XII e João Paulo II já haviam se declarado a favor das ideias do evolucionismo. A comunidade científica acredita que o Big Bang, explosão ocorrida há 13 bilhões de anos, deu origem à expansão do universo. A teoria da evolução, citada por Charles Darwin em 1800, prega que os seres vivos se transformaram de acordo com a adaptação ao meio ambiente. Viu? É tudo simbólico.
e suas criaturas, por não entender, desde muitos anos atrás, vivem mentindo e enganando toda a população com sua falsa ciência, como disse o apóstolo. Pois, se você observar, tanto materialmente quanto espiritualmente, nem a lua nem as estrelas contêm luz própria, ou seja, eles necessitam da verdadeira luz para brilhar. Sendo assim, tornam-se luz, ou seja, pregadores do verdadeiro Evangelho de Cristo. Que toda honra e glória seja dado ao Todo-Poderoso.